Boa noite, pessoas. Mais uma live maravilhosa aqui com esse cara que escreveu este livro, Motociclismo, Planejamento e Execução em Viagens de Aventura. O cara simplesmente não teve como eu colocar o currículo dele dentro do motociclismo lá no post, nem mesmo explicar aqui porque é escritor, palestrante, tá aí em vários canais e programas dentro da área do motociclismo. Tem uma bagagem assim imensa, mas que cabe uma motoca para seguir viagem assim tranquilo, sem carregar peso e excesso, o que é suficiente para fazer uma boa viagem. E o que ele considera que seja uma boa viagem? Eu vou ler 2 trechinhos aqui do livro dele para vocês entenderem por que eu gosto desse cara. Não é só um planejamento de lista de coisas. Veja só. Não somos todos obrigados a ter os mesmos objetivos numa viagem, nem a termos os mesmos comportamentos. Pelo contrário, é relativamente comum vermos diferenças entre os colegas de aventura, o que nos permite compartilhar certas confidencialidades e opiniões. E com isso também ouvirmos as outras pessoas. Então a gente acaba somando, né, ele falando aqui, e colaborando, nos tornando um ser humano melhor, porque a gente tem a nossa opinião, escuta do outro, aprende mais e também oferece um novo conhecimento àquele outro, né? E outra coisa que é muito importante, principalmente, né, nessa área da aventura, que ele diz: estar limitado aos próprios desejos ou sempre preso às mesmas rotinas faz com que as adversidades, quando vividas, sejam sempre um fator negativo. Essa postura não nos permite perceber as lições para uma vida melhor e mais feliz, incluídas nas variações repentinas para as quais podemos nos preparar, antecipando-as ou sabendo o que fazer, a partir da experiência de outros que passaram pelas mesmas situações. Então, por isso que a gente faz lives, que a gente faz posts, que a gente conversa nas redes sociais e pessoalmente, cada um as suas experiências, né, as suas aventuras, as suas vivências, porque às vezes, é como eu sempre digo, aquela perrengue, aquela dica ali da minha viagem, antes de acontecer com você durante a sua aventura, você já vai lembrar: opa, isso aconteceu com Estê ou com alguém. Já vou fazer assim porque eu já não tenho necessidade de passar por esse sofrimento, né? E encarar aquilo dali de uma forma mais leve, como um aprendizado. Vamos chamar esse cara aí para poder começar a conversar com a gente, que foi uma honra, assim como todos, esse bate-papo que vai ser assim perfeito para este momento. Eu acho que eu já te enviei o convite, você recebeu. Aí, oba! E aí, cara? E aí, Esther, tudo bem contigo? Tudo jóia? E você, já tá em casa? Olha, eu estou em Porto Alegre agora. Eu tenho ficado aqui durante a semana. Alguns dias eu fico, porque eu estou fazendo jornalismo, né? Não gosto de parar, né? Nunca. Eu estou fazendo jornalismo na faculdade Sim. da Pontifícia Universidade Católica aqui de Porto Alegre. Enfim, tô por aqui agora. Pois é, o Mas cara já tá estudando para ser melhor ainda do que já é, tá certo? E além disso, ainda é fisioterapeuta também, né? sim, eu sou graduado em fisioterapia, fui professor durante por quase 10 anos. Infelizmente não pude ficar atuando efetivamente, mas tem um trabalho de saúde ocupacional dentro de uma empresa. Enfim, continuo exercendo e atendendo a alguns amigos. A gente nunca deixa de ser a coisa, né? Eu acho que é uma coisa quando tu tem como vocação, enfim, tu continua sendo pro resto da vida. Sim, você tem o conhecimento e pratica, né? Aquilo fica. Então vamos aproveitar e começar por aí, porque eu acho que isso é um planejamento também, como a gente vai falar sobre isso, né? Que é o assunto do seu livro. O ano passado, quando eu saí para aquela minha viagem do Ai ao Chuí, que até hoje eu resmungo com você que eu não te conheci pessoalmente aí na região,
nós ainda vamos nos encontrar. Eu fiz sessões, né? Eu fiz um trabalho de fisioterapia com um fisioterapeuta muito bom aqui em BH, porque eu estava percebendo algumas dores e um incômodo na região do braço e começou a vir para o punho. E tudo isso foi identificado que era, na verdade, um problema na cervical que interferia no meu braço e no meu punho, piorava por causa do meu guidão e era uma postura devido ao capacete, que os motoboys, eu como estou exercendo aqui a motogirl, a gente, infelizmente, fica muito nessa postura que não é adequada. A gente se esforça por causa da mochila, leva muita a massa, muita cervical, pesa o capacete, enfim. Eu me preparei, né, para eu me sentir bem nesse sentido e fazer uma longa viagem. E isso é já um planejamento, né, para você manter a sua qualidade da viagem. E muitas pessoas me perguntam, nossa, mas você não cansa e tal? Porque a fisioterapia foi uma coisa que eu fui tratar do momento. Mas eu já sou preparada porque eu sou uma pessoa que eu faço muito alongamento, pratico yoga. Então eu tenho, né, já todo o meu corpo mais relaxado, mais alongado, que eu não canso muito. Então, isso a gente pode planejar para quem não tem um condicionamento muito físico, com qual antecedência aí que você acha? Treinando antes e graduando aumentos de viagens? Porque o cansaço, além de físico, também tem que ter musculatura para o fortalecimento mental, né? Nessas grandes aventuras. Bom, vamos lá, então. Falando sobre um pouco sobre isso. Realmente, o que tu fizeste, todo motociclista deveria fazer, sabe? Porque a preparação física, muitos acham assim, não, eu vou subir na moto. Muitos fazem isso, tá? Isso não é uma novidade, né? O pessoal sobe em cima da moto, vai embora e deu, vai embora. O que tiver que resolver, vai resolvendo no caminho, entendeu? E realmente faz parte do espírito de aventura esse tipo de atitude, né? Enfim, quando a gente aborda alguma preparação, alguma compra de equipamento, né, a utilização dos equipamentos de segurança, a utilização dos equipamentos para resolver soluções adversas, e no caso, né, na questão da saúde física, muitas vezes as pessoas acham que isso não tem valor, mas tu só vai ver isso quando tu estiver na estrada e aí tu chega lá com aquela dor, né? Porque o que acontece? Dependendo do tipo de viagem, os 2 primeiros dias, tá? Quando uma viagem longa, os 2 primeiros dias são fundamentais para ver como é que teu corpo vai reagir, né, em cima de uma moto. Tu pode rodar, tu chega moído no primeiro, tu chega no segundo dia, tu chega moído de novo, sabe? Muitos tomam relaxante muscular, enfim, né? Mas depois diminui, começa a diminuir, enfim, e dependendo da sequência e números de dias de viagem, isso passa desapercebido. Mas, exemplo, grandes altitudes. Né? Além da condição física, tá? A condição respiratória e a condição, o teu trabalho cardiovascular, né? Caminhadas, tu falou lá, né? Pô, o yoga é muito bom na questão da respiração, né? Ela trabalha muito a respiração. A respiração dentro de uma viagem, ela é fundamental. Fundamental para que tu tenha energia para ficar tanto tempo em cima da moto, né? Eventualmente, eu abordo nas minhas palestras alguns alongamentos que a gente faz durante a viagem. E isso também é fundamental. Então, esse conhecimento, né, ele é assim, ó,
Vale muito isso, né? E assim, ó, aí quando, né, tu bem falaste aí, pô, tu estava percebendo uma dor, né? Tu não sabia, no fim, a dor era da tua cervical por uma postura da tua atividade laboral, que poderia ter acabado com a tua viagem lá, se tu não vai tratar Sim. antes, né? Então, assim, e outra coisa que eu, assim, ó, eu falo muito, sabe? É sobre tu teres nem que tu faça, tu veja com alguém que conheça, mas saber primeiros socorros, sabe? É fundamental também outra coisa, assim, ó, você pode salvar gente na estrada. Eu já salvei gente na estrada, né? E é outra coisa, assim, que além do teu condicionamento, saber como é que está o condicionamento da outra pessoa que está contigo, ou do grupo, né? Porque às vezes tu tá vendo uma pessoa que está indo mal no grupo, opa, o cara tá indo, o cara não está no mesmo ritmo que a gente, né? Opa, vamos deixar essa pessoa. Normalmente a gente tem, né, uma regrinha que eu gosto de colocar essa pessoa ou no meio do grupo ou na frente do grupo, né? Então, assim, ele estando no meio ou na frente, tu não deixa ele naquela pressão lá atrás, né? De ter que acompanhar todo mundo que está na frente dele. Enfim, a gente vai ficar falando até amanhã sobre isso aí. Pois é. Nossa, é muita coisa. E eu costumo sempre falar uma coisa que eu aprendi com uma professora minha, que ela dizia assim: o óbvio nem sempre é óbvio até que seja dito. Porque são coisas muito simples, né? Mas que quando É verdade. alguém diz, nossa, é mesmo. E assim, toda essa experiência que a gente tem, que é da estrada, né? Que é de estar na estrada mesmo, você conseguiu resumir aqui. Porque isso que você falou já engloba uma coisa que eu sempre falo. Eu gosto de viajar, principalmente percorrer longas distâncias, e esse motociclismo de aventura é solo total. Porque um grupo, até você realmente ter todo aquele conhecimento do comportamento das pessoas, né, da reação do outro, do objetivo mesmo do outro que leva ele a fazer essa viagem, isso tudo pode ser um grande atrito ao longo do caminho, sabe? E eu só me dou muito bem em viagens longas com a minha irmã. Então, a gente já sabe o momento de cada um estressar, de cada uma tomar iniciativa. Então, tá sempre tudo equilibrado. A gente já se conhece mesmo. Mas, mesmo assim, eu ainda fico com aquele peso de responsabilidade. Ela sabe se cuidar muito bem sozinha. Mas a gente está sempre ali para o outro, né? Porque você tem que olhar o seu caminho e tem que olhar o outro, seja no retrovisor, você quer cuidar, né? É uma coisa mesmo de companheirismo ali. Então eu gosto de fazer essas viagens solo. Mas, gente, independente, esse planejamento também de conhecimento, né, de com quem você vai viajar, tem que ser feito com você. Porque, como o Teiga disse, a respiração não é só nem para o físico, porque uma boa respiração, como no yoga a gente faz, ela já vem atuar na sua mente. Para você ser uma pessoa mais centrada, mas, opa, peraí, aconteceu alguma coisa? Vamos respirar, né? E resolver. Tudo isso faz com que a aventura, um desses trechos que eu li no início aqui da live no seu livro, faz com que a gente não transforme numa experiência negativa, né? E fica ali depois perdendo toda uma aventura, uma viagem pela frente. E fisicamente falando, nesses preparos, por exemplo, se eu não tivesse me cuidado, porque eu estava sentindo uma coisa me incomodando, ao longo de um tempo já, porque a gente tem o hábito de se acomodar à dor, né? Mas eu pensei, poxa, eu vou fazer uma coisa que é pro meu prazer, pegar a estrada, viver uma aventura, vou ficar incomodada, esse negócio pode piorar. Olha para você ver, não era nem no braço, era na cervical, né? E dessa vez que as pessoas já estão curiosíssimas de saber o que, que eu vou fazer, o que, que eu estou aprontando, para onde eu vou, já descobriram o meu primeiro destino. E, gente, não, eu não vou voltar. Eu estou indo pegar a estrada, sei lá, por quanto tempo, até encontrar o meu lugar nesse mundo.
Então, qual que foi o meu preparo físico dessa vez? Eu fui ao dentista. Porque se eu vou viver na estrada e eu tinha um negocinho aqui no dente, eu tenho que me sentir bem. Vai que esse negócio dá um pau aqui no meio da estrada, até eu ter que parar numa cidade, procurar atendimento, sei lá se é mais caro, se eu conheço os dentistas. Tudo isso, queira ou não queira, até para quem se joga meio tipo como eu, existe sim um planejamento por trás, né? Sabe que a pessoa diz assim, ó, mesmo a pessoa que diz que não planeja, planeja. Entendeu? Não existe planejar uma viagem. Né? Não, tu falaste aí da questão do grupo, né? Das pessoas. Eu recomendo assim que as pessoas, elas, antes de fazer uma viagem, mesmo com amigos, eu já vi pessoas perderem amigos, não serem mais amigos depois de uma viagem, sabe? E aí, o que acontece? Faz uma viagem curta antes, entendeu? Ou no caso, tu tens uma garupa, né? Tua esposa, com a esposa desse outro amigo, ou, enfim, né? De harmonizar a coisa. Mesmo assim, tu ainda corre o risco de haver um tumulto, uma turbulência aí, né? Nessa relação. E acontece mesmo, e a gente só vai conhecer as coisas ruins, né? E aí a questão do planejamento, né? Quando dá o problema. E aí, quando dá o problema, como eu citei aí, tu falaste no livro, as pessoas reagem diferentes uma da outra. Né? Então, tu sabendo harmonizar isso é muito importante, sabe? Outra coisa que eu sempre falo, né? Que vale a pena a gente abordar aqui, é essa questão de tu ter uma pessoa que não viaja sempre em casa, né? Com todos os dados de todo mundo, os teus dados, aonde vai ir, hospital, o teu seguro de viagem, entendeu? Porque essa retaguarda, ela é muito importante no caso do problema. Né? Eu já fiz viagens assim poxa, fiz Alasca até Porto Alegre, não deu um problema. Não deu nada. Sabe? Vim na harmonia, sabe? Então, assim, como eu já fiz viagens curtas ou viagens que eram para ser longas, que eu tive que voltar, entendeu? Né? Então, assim, então, e outra coisa, a gente não está sozinho, né? Então, o que tiver que acontecer, vai acontecer, entendeu? Não, só que tu tens que saber e ter a serenidade para poder aceitar isso, sabe? Tem que saber aceitar isso, porque às vezes tu não usa muito a tua intuição e pode causar problema. Mas, enfim, dá um passo para trás, pode dar 10 na frente depois. Né? Pois é. Inclusive, isso daí também me lembra de uma outra professora que eu tive, que ela fala assim, ela é da área de finanças, e ela fala assim, imprevistos não existem. Porque se você tem carro, você já pode prever que um dia ele pode dar um problema, pode furar um pneu. Então você tem que estar preparado para ter condição financeira de bancar qualquer imprevisto que vai acontecer com o seu veículo. Então, se você vai viajar, você, independente, né, se vai ser uma grande aventura, uma pequena viagem, se você vai na padaria, qualquer imprevisto pode acontecer. Você pode simplesmente tomar aqueles tombos ridículos, né? Quando você sai de casa, esquece de pôr o descanso da moto e já, opa, nossa, ali já entortou um guidão. Então, você tem que sempre saber que a vida, ela é movimento e gira em torno de além do nosso planejamento. Então, se você já vai mais preparado para isso, né? Você encara as coisas de uma forma melhor. Então, esse livro, gente, fala tudo isso de uma forma muito simples e ainda coloca os itens, sim, que eu achei muito importante. Aqui, por exemplo, fala sobre isso que você colocou e, além disso, levar as cópias originais dos documentos registrados, né? Atualmente, atualmente não. Eu sempre fiz isso, né, como mochileira de deslocamentos de vai e volta, não na época que eu vivi como mochileira. Com a minha irmã, que a gente vai para vários países, da gente mandar esses nossos documentos digitalizados para o nosso e-mail.
Porque onde a gente estiver no mundo, a gente vai em algum lugar que antigamente não tinha celulares assim, a gente ia nas lan houses, acessava o e-mail, já imprimia, já estava ali o nosso documento, né? Então é muito importante isso. Porque eu agora que estou andando sem lenço, mas sem documento, gente, fica mais complicado, viu? Não, mas tu imagina, e é bem nessa, né? No detalhe, às vezes, assim, ó. Eu tive uma vez, eu ia fazer Atacama abaixo de zero, era o meu projeto, tá? Daí eu era assim, vou sair em julho, escolhi uma data em julho, né? Para pegar -20, né? Vamos lá. E eu tinha uma moto, um HP2 da BMW. E montei, fiz tudo, deixei tudo, fui só, ia sozinho, né? Cheguei no meio do caminho, entre Porto Alegre e Uruguaiana, que é a fronteira aqui do sul, com a Argentina, em 630 quilômetros. Existe uma cidade que se chama Alegrete, né? Os gaudérios aí conhecem. Então, assim, quando eu cheguei em Alegrete, eu tinha um bloqueio na estrada, eu botei a moto no acostamento, e quando abriu, eu entrei, e quando eu entrei, estavam fazendo um recapeamento da estrada, eu entrei em diagonal e a moto caiu. Eu não cheguei nem cair no chão, sabe? Eu estava devagar, estava entrando, né? E a moto caiu, eu saí caminhando na estrada. Eu, puta, já caí, nem saí do país, ainda já caí, né? Subi em cima da moto, fui até Uruguaiana. Quando eu dormi em Mercedes, que fica a 130 quilômetros depois de Uruguaiana. Quando eu chego na fronteira, sem a minha carteira de motorista, né? Esqueci a minha Já fiz carteira de isso. motorista. Esqueci a E não tinha carteira que de esse motorista. negócio de carteira digital antigamente, não. Pois é. Aí eu tive que voltar, daí eu disse assim, aí o cara, da hora, não tem como. Eu disse, putz, vou ter que voltar, né? Mas eu fiquei tão pé da vida que eu voltei no mesmo dia. Eu fui, fiz, né, 1.260 quilômetros, né? Fui, fiquei pé da vida, voltei com chuva, sabe? Louco, né? Assim, agora eu vou lá pegar, vou dormir, vou sair. Sabe que aí quando eu cheguei aqui, daí, né, esse que eu digo, a questão da serenidade, sabe? Que, assim, poxa, não é para mim, não é para mim, sabe? Adiei o projeto, né? O que aconteceu? Como eu ia subir lá para São Pedro do Atacama, lá tu sabe que eventualmente tem umas tempestades violentas e liquida com a estrada, ou fica com a neve, ou neve toma conta. Enfim, deu uma chuva lá violenta, fechou a estrada e eu não ia conseguir fazer na viagem, entendeu? Enfim, né? Aconteceu de eu não ir, mas é isso que eu estou falando, né? Às vezes a gente tem que a ter e aí, deixa eu fazer um gancho do livro, né? Nesse livro, ele dá um passo, tu vê ali, é um passo a passo, é uma sequência de pensamentos, né? Odega, por que tu escreveu desse jeito, né? Eu escrevi esse livro exatamente porque eu criei. Tanta gente escreve sobre isso, fala sobre planejamento, enfim, né? Eu resolvi fazer isso porque eu não tinha base na época, né? Eu tinha pouca base, né? Para viajar, eu perguntava para um e para outro e eu ia buscando informação, né? E eu fui acumulando esse material todo. E aí, como eu também faço administração de empresas, eu recebi, poxa, eu vou fazer um passo a passo dessa rotina de pensamento para um cara que nunca viajou, entendeu? E a ideia é mesmo, e ela pegou porque não é só para o cara que não viajou, né? O livro mesmo, ele aborda tantas coisas, tantas situações que tu olha assim, aquilo que tu falaste lá no início. Tipo assim, poxa, mas isso aqui é muito. Mas isso aqui é ridículo de tão óbvio, né? Sabe? Eu assim, ó, eu falo exatamente isso. Cara, eu não sou o dono da verdade, não sou o dono da palavra, o Deus da palavra, sei lá, entendeu? Eu só coloquei no livro a minha rotina de como eu planejo uma viagem. E isso serve para muita gente. Muita gente usa mesmo o meu livro,
né? Estou terminando agora a terceira edição, né? Tenho livro espanhol, tenho livro inglês, quer dizer, eu tenho livro vendido no mundo inteiro, assim, eu fico muito feliz, muito grato, né, por estar, né, o livro está dessa forma, e melhor ainda, não é por o livro estar em tudo que é lugar, o melhor é porque as pessoas estão lendo o livro, sabe, comentam o livro, né? Usam isso na sua rotina, me ligam, me mandam um WhatsApp, e eu estou aberto para todo mundo, sabe? Não tem essa frescura, sabe? Porque o cara é escritor, sabe? Não tem esse Uhum. papo, né? Tem esse papo aí, não. Manda bala. Pois é, uma pessoa super bacana, simpática, é, sabe assim, agradável, disponível para, dentro da possibilidade, dar essa força para gente. Inclusive, eu vi um post seu que seu livro estava lá em destaque, né, na leitura, e merece, porque, como eu disse, gente, é um livro que ele é fácil de ler. E como ele não começa com uma parte assim, teórica de itens, ele começa fazendo você entrar na sua própria viagem de qual o sentido e objetivo daquilo. Aí você já começa a pensar no lugar onde você quer ir. Tem uma pergunta que daqui a pouco eu vou fazer para você, mas que você já respondeu, eu acho. Então, quando eu peguei, né, eu recebi, inclusive, gente, esse livro está num sorteio que eu lancei hoje no meu perfil, tá? Então depois vocês darem uma passada lá para poder participar desse sorteio. Aí, ó, o seu livro tem sido a minha bíblia para planejar minhas viagens. O pessoal gostou mesmo. Então, assim, a viagem envolve tudo isso, né? Ela é muito mais do que só um lado de aventura e só um lado de questões técnicas. Ela é tudo junto. Mas, como você mesmo diz aqui, cada um é cada um, tem o seu estilo, o seu jeito, e aí você ainda acrescentou, eu não sou o dono da verdade, eu dei as minhas dicas, né? E aí cada um vai encaixando ali. E isso que você falou, já entrando no outro, emendando o assunto, na verdade, porque isso entra numa questão que você colocou aqui. Como eu já li o livro, às vezes a gente quer rever aquilo, ele não acha o trecho, né? Você falou assim, exatamente, até que ponto você quer se autodesafiar ou fazer aquele desafio para mostrar externamente que você está fazendo alguma coisa. Então, quando você disse isso, de que você fez um planejamento mega, chegou lá, já começou a dar aquele errado, levantou, continuou, esqueceu o documento, foi, voltou, mas aí não deu mesmo, não é para ser agora. E depois você viu uma coisa que eu acredito. Parece que sempre tem um livramento, né, da gente quando tem um atraso, quando acontece alguma coisa assim, por isso que a gente tem que estar respirando, mente preparada além do corpo, para a gente entender isso e não ficar emburradinho, não. Vamos dormir, amanhã a gente faz a viagem, quem sabe. Isso tem que fazer parte, de uma certa forma, naturalmente até, de um planejamento. Então, quando você diz até que ponto você está insistindo naquilo, porque você persistir como alto desafio e conquistar é uma coisa, mas você vai chegar ali, igual eu fui naquele viaduto 13. Quando eu olhei, eu já tinha passado por cada estrada de terra, e olha que eu gostava antigamente, sabe? Mas eu levei um tombo não foi muito legal, a estrada não estava muito boa. Eu falei, gente, eu tô querendo bem-estar, eu quero continuar. Eu estava voltando já do Chuí e eu quero me sentir bem. Eu não quero mais ficar tensa, sabe, para poder chegar num lugar para provar o quê? Será que eu estou querendo provar para mim? Qual a necessidade de eu provar para mim se eu já provei que eu estou aqui, gente, sozinha no Chuí? Então, assim, parei, voltei, parei num restaurantezinho fechado, inclusive, o senhorzinho me atendeu e foi, assim, encaminhado do universo. Um café com o melhor pastel que eu já comi, conversou sobre coisas de mensagens do universo e aquilo me engrandeceu de uma certa forma que todo dia se transformou, sabe? Então, eu não precisava de ir lá naquele viaduto para provar que eu fiz mais um desafio motociclístico.
eu estava querendo me autodesafiar, mas assim, com desrespeito a mim mesma. Quando eu percebi que eu não tinha necessidade disso, né, eu olhei o viaduto de longe, tirei uma foto, falei, tenho condições de ir? Tenho. Eu sei que eu consigo, mas agora eu não vou. Então, a gente fazer uma viagem, como eu digo, nem que seja até a padaria, é presente, sabe, em si, em seus objetivos de vida, buscar o seu bem-estar. Então, a moto proporciona isso pra gente. Então, não vamos avacalhar isso, né? Seja com uma alta velocidade, com uma ultrapassagem errada. A gente faz de vez em quando, mas vamos apreciar mais, vamos observar mais, entender esse objetivo, esse propósito, né? Então, daqui eu te faço essa pergunta que colocaram aqui. Primeiro, como consegue o livro? Você responde, porque tem vários lugares e lojas vendendo livro, né? Além de estar no sorteio aqui no meu perfil. Você responde isso e já responde que me fizeram a pergunta aqui se tem previsão aí para o Alasca. Tem planos, né? Você falou alguma coisa de Alasca. Essa pessoa que é casal Califa Motoaventura está fazendo planos para ir da Califórnia até Ushuaia. Quais seriam os melhores meses para fazer essa viagem aí, né? Então vai lá, são 3 perguntas, na verdade, né? Vamos Responda. lá. Bom, melhor, bom, da Califórnia para Ushuaia, melhor época, olha, eu acho assim, novembro é uma boa época de fazer, né? Pós tornados, né? Tu já pega o final do verão lá e, né, já começa a pegar aqui e o grande problema aqui na América Central é muito quente, né? Dependendo da época, tem muita chuva. Então, assim, tem que novembro é uma bela, assim, uma bela época de viajar para descer. E tem quando tu já vai chegando, tu vai chegar em Ushuaia, aquela zona lá do sul, tu já vai chegar lá ou na metade de novembro e início de dezembro, tu já vai pegar uma boa época para chegar em Ushuaia, né? Até para não pegar aquela época que é normalmente dezembro e novembro, lá para baixo, é muito vento, né? Então, é melhor, né? Sugiro fazer isso, mas olha, eu sou daquela opinião assim, ó, qualquer hora é hora, né? Eu tenho esse papo aí, né? Eu gosto muito lógico, tanto é que eu tenho lá no meu canal, né? No YouTube, até eu vou fazer o merchandising aqui. O garoto do Tempo em duas, tempo. tem o tempo em duas rodas, né? Se o pessoal quiser saber, tenho lá, dou previsão para o Brasil, dou previsão América do Sul, né? Mas, enfim, Sim. eu acho importante isso, né? Acho importantíssimo saber, né, se planejar nessa questão de tempo. Enfim, então, essa aí. Outra pergunta era sobre o Alasca, né? Eu vou te falar a pergunta, mas eu só vou colocar um adendo nisso aí. É muito importante, sim, isso, sabe? É, quando eu ia mochilar, nessa mochilada que eu falo que eu vou e volto, se eu vou para um país, eu quero curtir, gente. Que diacho que eu vou fazer naquele país todo fechado, cheio de neve, ou então em plena chuva? Eu quero procurar um clima agradável, porque eu já estou saindo uma longa distância, comprando uma passagem, ou até mesmo pilotando uma grande distância, eu vou perder, né, aquele aproveitamento. Igual, por exemplo, você vai para o Nordeste, o BR Obró, os meses que terminam com o final, né? Outubro, novembro, já é inferno de calor lá. Então, se você quiser ir com clima mais a menos, vai antes ou depois. Eu acho sim que é um planejamento bem bacana. E aí a outra pergunta era se tem planos para o Ushuaia. Eu acho que a pergunta é para o Ushuaia não, para o Alasca. Eu acho que a pergunta era para você e você já tinha falado alguma coisa de Alasca aí. Pois então, eu já fiz o Alasca em 2012, né? 2012 eu fiz o Alasca, mas eu fiz o Alasca partindo de Nova York, tá? E passei, porque eu queria não só chegar no Alasca, né? Eu queria fazer muito a parte do Canadá, que eu acho o Canadá um país fantástico para se andar de moto,
né? Vale muito a pena, pessoal. Fica essa dica também, né? Não é só chegar em Prudhoe Bay, lá em cima, né? Pega Dalton Highway, enfim, né? Chegar lá no Alasca. O Alasca é lindo para você andar de moto também. Mas como se fala, né? Não é só o destino, né? É o trajeto para chegar a ele, é o que vale. Olha, às vezes até tu chega no lugar, Prudhoe Bay, lá no Alasca, na ponta lá, norte, lá. Cara, é uma estação, é uma estação de captação de petróleo, né? Não tem nada, nada. Estrada é uma estrada perigosa, né? Perigosa, e tem momentos por causa dos caminhões que eles embalam muito, e a estrada ela é uma mistura de barro que eles colocam e eles colocam uma camada de sal às vezes, e ela fica uma meleca em cima da pista, para que não congele, né? Então, assim, eu pretendo, e eu tenho até assim, eu tenho um parceiraço que mora nos Estados Unidos, e a gente tem um projeto de fazer o Alasca de novo, tá? Mas se eu fizer, eu vou fazer lá dos Estados Unidos até lá, de ponta a ponta mesmo. É muito tempo. Eu hoje, infelizmente, não tenho, né, todo o tempo possível, né, para fazer isso. Mas uma dica que eu também dou assim, ó, é fazer como é que é? Top of the World Highway, que é a última estrada no norte do Canadá, que daí tu entra pelo Alasca pela primeira fronteira. Então, assim, para quem gosta de desafios, né? Eu já fiz o Ushuaia, que é a última fronteira, né? Já para fazer, né, a primeira fronteira lá em cima do Alasca, legal também de conhecer, quer dizer, enfim, faz parte. Em relação ao livro. Pois é. E antes de você responder do livro, vai falando. Deixa eu emendar só aqui. Que ela falou que é também para mim saber se eu vou para o Alasca. E já rodou, Canadá e Alasca já rodou 100%. O pessoal aí. Eu nunca pensei em ir para o Alasca, nunca fez parte dos meus planos, para ser sincero. O meu planejamento é muito assim, de como eu sou, o que eu quero na minha vida. Então, o motociclismo, o viajar, o andar de moto, sem ser, né, aqueles rides urbanos, o andar de comboio com a turma, é fazer o motociclismo de aventura mesmo, para mim é embarcar numa viagem sem volta. Então, como essa que eu estou fazendo agora. Eu tenho vontade de ir para alguns destinos. Então, quer dizer, pelo menos eu já sei por onde eu quero ir. Mas eu não sei, como você falou, não é só chegar. O que eu quero é, ao longo desse caminho, viver. Então, eu vou... Nossa, olha, você conhece aquela cidadezinha ali? Tem um sítio assim, tem uma praia ali, tem uma comidinha assim. Vou lá, eu vou ter que trabalhar durante a estrada para poder, né, me manter. Então, eu vou conhecer culturas, pessoas, vou parar, vou dar um mergulho ali, vou passar calor aqui, frio ali, vou viver na estrada, né? Vou morar em vários lugares. Eu não tenho tempo para chegar nesses lugares que eu quero conhecer. Então, isso às vezes é difícil das pessoas compreenderem, né? E eu sempre falo que são objetivos diferentes. Tem gente que tem um objetivo, tem um tempo e tem um destino. Ok, não negue isso, aproveite, né? Porque tem pessoas que realmente têm o seu trabalho, a sua vida, não pode largar assim. Exato. Mas se você tiver um tempo maior, puder juntar umas férias maior, programa uma coisa que você faça, nem que seja menos distância, mas mais tempo, para você viver mesmo aquela experiência, sabe? É uma recomendação que eu acho que vale a pena. Nem que você tire assim, nossa, eu vou a 100 quilômetros daqui de onde eu moro, porque tem uma cidadezinha lá que eu nunca conheci. Vai, passa uma semana lá para você ver que diferença que é você ir só no bate e volta. É outro mundo que você experimenta no mesmo lugar. Então, essa é a diferença se você tiver a oportunidade de ter tempo, de dedicar tempo a uma viagem, a uma aventura, né? E a outra pergunta, que você, inclusive, fala muito sobre isso aqui também, a questão de tempo, de objetivo das pessoas, né?
Sim. Gente, esse livro é maravilhoso. Então, onde que encontra esse livro para comprar, além de estar no sorteio aqui do meu perfil? Pois então, o livro ele está lá no portal, né, lá do Motorrad Experience, lá com o Luciano. Quem quiser entrar, né, motorradexperience.com.br ou entra no Motorrad em tudo que é lado aí que vai nos achar. Tenho na Livraria Cultura, e pode entrar no site online, enfim. Tenho na, na Amazon, que aí é digital, e lá na digital ele está na primeira edição, o que está lá disponível, né? E eu já estou aí entrando já na terceira edição com algumas coisas a mais, né, que eu coloco no livro. E comigo. Pode entrar dentro, me procura aí que eu mando autografado e tá na mão, né? Mando para vocês aí. Pois é. Então, eu Mas uma coloquei coisa. aqui Não, motorrad.com.br, não, não, tá errado, é é motorradexperience.com.br. .br. Tá Isso aí. aí. Então, esse último aqui é o certo, o site. Isso aí que eu vou Então, jogar. Vou até botar aqui. Aqui, ó. Pronto. E aí já acha também. motorradexperience.com.br. Aí, também no Instagram, tá aí. Motorrad, Aí, Luciano Peixoto, Denise também são parceiros meus. Vai ter aquela blusa muito legal dos ícones, né, para você viajar para os outros países e tá lá, né, banheiro, lanche e tal. Ela é dry fit, tá, gente? Tá no sorteio também. muito legal, né? Aquela ideia Nossa, ali foi. bacana. Mas eu estava te falando uma coisa assim, tu estavas falando, né? Sobre essa questão da tua proposta, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de história, gosto muito de arquitetura, sabe? Eu gosto muito de igreja, gosto de ir nas igrejas, enfim, né? Tanto é que eu sou o primeiro, né, brasileiro, né, motociclista a chegar no base camp do Everest, né? Isso lá em 2013, né, que foi uma aventura fantástica. Era um dos meus sonhos, né? O meu grande sonho era chegar lá. O outro foi ir para a Antártida, que eu fiz de barco em 2009. Mas, enfim. Então, assim, essa proposta, eu pactuo contigo 100%, porque não adianta tu querer, porque eu vou. Tu tem que ter uma proposta, vou por ir, né? Porque meu amigo vai, eu vou. Essa eu, né? Voltando daquele gancho lá do início, né? Dos perrengues que se pode dar, né? Às vezes tu chega assim, vou viajar. Tu fala para um grupo de amigos, enche de gente querendo ir. Enche, todo mundo quer. Porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou. Daqui a pouquinho as coisas começam a mudar, né? Vão desistindo, e às vezes tu vai sozinho, né? É impressionante isso, né? Então, assim, essas situações de tu viajar com um objetivo, elas podem até mudar durante o caminho, né? Durante a própria viagem, é a viagem dentro da viagem, né? Porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que acredito muito que nós estamos aqui, não é um negócio de ser feliz. Porque eu sou feliz. Esse negócio de tu rotular nessa felicidade, em ser uma situação contínua, e tu vai buscar uma situação contínua do ser, é impossível. Tu acorda virado. Durante o caminho ou durante a tua vida diária, tu tem um monte de perrengue que tu tem que passar, né? Então, assim, se tu tá buscando isso na tua vida, e aí eu não tô falando só do motociclismo, né? Tô falando da tua vida mesmo. Tá errado, tá? O teu foco tá errado, né? Porque o foco não é o ser feliz, é ter felicidade, é ter momentos de felicidade. Quanto mais tempo tu tiveres momentos de felicidade, mais feliz tu vai ser. Então, quando tu acorda errado, puxa, tem que ter aceitação, a serenidade de aceitar, né? Eu disse, não, poxa, não, hoje eu não estou em um bom dia. Ou durante uma viagem, né, que tu acorda, tu comeu mal ou tomou um trago na noite anterior, né? Daí tu vai no outro dia, tu já... tu tem que rodar 600 quilômetros hoje, né? Tem que rodar 600 quilômetros hoje, tu não pode perder isso.
Não, cara, né? Vai com o teu tempo. E aí, agora voltando ao que tu falaste sobre o tempo, né? Eu sempre tenho, assim, ó, 3 regrinhas que eu comento muito, assim, durante a viagem, que elas vão te safar muito. Se você é motociclista, está aí escutando, ou vai escutar essa live depois, presta bem atenção nisso que eu estou te falando. Existem 3 regras aí. Uma é tenha o seu tempo, é isso que nós estamos falando, né? Ter o seu tempo. O teu tempo, ele é precioso e ele passa voando, pessoal. Passa voando. Quando tu vê, tu já passou, né? Então tenha o seu tempo, né? Buscando esses momentos de felicidade. O segundo, veja e seja visto, né? Na estrada, isso, né? Veja e seja visto. Tenha sempre na tua cabeça que o cara aqui ele pode não ver, naquela curva eu não sei o que tem na saída daquela curva. Entendeu? É uma situação. O caminhão, cara. O caminhão tem tanto perrengue com o caminhão, tanto perrengue com os caras hoje que estão aí teclando na estrada, sabe? Então, assim, enfim. Né? Então, a segunda é, né, veja e seja visto, cara. Esse aí também é outro. E a terceira é tu ter a distância suficiente para que tu possa ali catar tua moto caso tu veja um obstáculo ou caso tu esteja em alguma situação que tu tem que ter um espaço, né? Saber ali catar a moto é fundamental. Quem não sabe, começa a treinar isso, faça um curso, pega alguém que saiba fazer isso, né? Hoje motos com ABS, mas motos sem ABS tem que saber frear, senão tu vai pro chão, entendeu? Então, enfim, essa aí vai salvar bastante gente. E está no livro também escrito. Acho que as principais dicas mesmo que você passou, porque é um milésimo de segundo que a gente tem que ter reflexo, né? A gente Ô, tá Stefania, ali para. deixa eu te cortar. É uns 5 segundos de besteira, né? Tu tem, às vezes tu pega, acha uma coisa tão bonita, tu tira a atenção da estrada, nossa, ou fecha, tu fica pé da vida, né? Enfim, desculpa te Sim, interromper. nossa. Não, não, é isso mesmo. Porque, gente, e é dos dois lados. Então, isso que você colocou, a gente tem um conhecimento do que a gente já faz na prática. Eu fiz um curso de pilotagem que eu fiquei assim de cara, porque eu piloto há mais de 25 anos. Em tudo quanto é tipo de chão, tudo quanto é tipo de jeito, de clima. Mas quando eu fiz o curso, né, eu fui lá limpa, aberta, e aí eu vi, falei, caramba, então isso que eu faço é isso. Você ter consciência do que você faz aumenta o seu reflexo, né? Você fica uma pessoa consciente mesmo das suas capacidades, né? E de solucionar mais rápido ainda as coisas. Você aumenta o seu campo de visão, você fica igual os Thundercats, né? Você consegue superar mesmo, porque não é nem só por você, às vezes, se distrair, mas você nunca sabe que você vai encontrar na curva. Se vai ser uma outra moto, um caminhão, um ônibus que ocupa a pista inteira, eu já passei por essa experiência, um cachorro ou ninguém. Então, eu sempre comparo, eu tenho um vídeo antigo eu comparando a dança, como eu sou professora de dança, dançarina, com a pilotagem. Porque na dança a gente se prepara para um evento, para um festival, para um concurso de dança, com vários ensaios, tem um planejamento, que música, coreografia e tal. E quando a gente apresenta no palco, principalmente se você está sozinha, fazendo uma dança solo, se você erra, ninguém vai saber que você errou, né? E se você não é classificado no concurso, você se prepara mais para o próximo. Agora, na pilotagem, se você erra, você pode perder a vida, não vai ter um próximo espetáculo, né? Então, a gente nunca deve aproveitar, aqui é pista dupla, tripla, déctupla, vou errar, entre aspas, de propósito a curva, né? Vou vir. Não, não pratique o erro. É isso que eu sempre falava, porque vira hábito. Então, tenta sempre fazer a curva certa, já pensando que vem um outro que também não sabe que você está vindo.
né? Então, essas coisas são para a vida da gente. E esse de ser visto, eu levo muito em consideração uma coisa que eu falo, a gentileza em tudo na vida, porque eu levo o motociclismo para a vida mesmo, é você emanar a energia do que você quer receber. Então eu vejo que tem gente que só reclama do trânsito, dos caminhoneiros e tal. Gente, eu já chego, já sou vista com aquele capacete de florzinha e uma trança em cima dele, né? Aí eu já chego, já vou direto pro lado do caminhoneiro, dou uma buzinada, aceno para ele, fico amiguinha dele. Aí o cara vê, pode passar. Então, assim, fazer amizade, ser gentil, se mostrar, não com agressividade. Eu acho que isso é, conquista, né? Então, eu vejo aqui na minha experiência de trânsito de Belo Horizonte, como motoguel, se você entrar no fluxo dessa energia do trânsito, você fecha a cara, você começa a furar, a fazer mais, né, as barbeiradas ali e achar que o outro está te provocando, que o outro está postando corrida com você. Não tem nada a ver com você, gente, sabe? Para, acalma, respira, que a gente falou desde o início da live, arruma a postura, circula aqui o cérebro, né? E aí põe um sorrisinho no rosto, você vai ver que tudo vai mudar. A outra pessoa vai falar, pode passar, muda, cara, a energia muda. Então, assim, quando você tá tranquilo, sabe, você não quer disputar com ninguém, deixa Tudo foi, passar. né? Então, Tudo foi bem, né? nossa, é outra coisa. E esse é o ideal de grandes aventuras, né? É você curtir, apreciar, assim, esse desespero todo. Então, não é só de perrengues que se conta uma boa história de aventura, né? De um bom planejamento também, que isso por si só, esse autoconhecimento, já é um grande planejamento para a aventura da vida, que é, né? A viver já é uma aventura. Nossa, Pois Teg, a então, gente tem muito o que falar. vai lá. Né? Não, pode ter certeza, Muito pode o me que chamar falar. outras vezes que a gente vai falar, né? Não, sabe o que? Tu estavas falando ali, né, sobre a questão dessas, né, do feeling, né, da situação de trânsito, enfim. Tu sabe que eu escrevo lá para a revista Moto Adventure, né? Já fazem 14 meses que eu escrevo para eles. E então, assim, ó, teve uma época que eu escrevi um artigo falando sobre a curva na contramão salva a tua vida, sabe? E aí eu cheguei antes lá para o André, cheguei assim, pô, André, posso publicar isso? Até eu fiquei meio com receio de falar isso e colocar isso numa revista, né? Enfim. Uh, e, e no fim ele leu o artigo e lógico que quando tu, né, vê primeiro né, esse anúncio assim, né, do artigo, tu já meio que te, te assusta, né? Mas e lá eu escrevi sobre algumas situações que eu já passei que salvou a minha vida eu ter feito pela contramão, sabe? Então, assim, ó, exemplo, e eu vou citar aqui para vocês, uma vez no Peru, né, tem uma serra peruana lá que ela é vindo para Arequipa, tá? O pessoal que está aí na estrada sempre, tá? Eu acho Já que fui os lá. que já viram, sabe? Tem uma serra lá que tem uns garotinhos nas curvas, fica um pessoal já avisando. E os caminhoneiros jogam moeda para eles, né? Porque eles ficam orientando os caminhoneiros. Então, o que acontece? E eles vêm, quando eles vêm descendo, não tem como parar. Não tem como parar o caminhão, entendeu? Então, o caminhão, ele vem, ele abre bem para a esquerda, né? Lá de cima, assim, ele abre bem para a esquerda e ele vem e fecha. Quando ele faz e fecha isso, se você tá no canto da tua pista e tá, se você não vai bem para a direita, ele vai pegar, vai pegar. Muitos acidentes nas serras peruanas, não só no Peru, tá? Tem a Estrada da Morte ali na Bolívia, enfim, tem várias estradas, tá? Que pega forte isso, né? Então, É aí o verdade. que acontece? Eu fiz a primeira, eu fiquei por fora, e o cara quase me levou, quase me levou. Daí próximos eu comecei a fazer por interno, comecei a fazer por dentro. Os caras vinham
e aí o pessoal só sinalizava, fazia assim, ó. Porque o outro grande problema que tem também é quando você está em cordilheiras grandes e com estradas péssimas, quando e aí a questão não é os caminhões que vêm com velocidade, mas veículos largos, muitas vezes quando ele vem fazer a curva, você para a moto no meio do precipício, né? Quer dizer, na ponta do precipício, né? E o caminhão vem aqui, ó, e ele vem e tu vai embora, né? Bye bye, Brasil, né? Então eu sempre aconselho o quê? Vim pela contramão, entra, te gruda no paredão do morro e deixa o outro passar, sabe? Então, assim, esses são exemplos, voltando agora, dando gancho aí no que tu estavas falando, que muitas vezes, se tu não tá nessa harmonia, né? E aí é que nós estamos falando de tudo que nós estamos falando agora, né? Essa harmonia de estar fazendo uma viagem de moto com prazer, com uma busca interna para que tu possa te relacionar com tudo que está em volta de ti muito melhor, alguma coisa está errada. Então, assim, a tua cabeça tem que estar boa para viajar. Quando a tua cabeça não está boa, né, tu deixar problemas... Puta, eu conheço gente assim, aqui, eu não gosto de usar fone, né, no capacete, né? Então, assim, muita gente, os caras com o telefone ligado, falando, resolvendo o negócio e viajando. Poxa, cara, Não, relax, não. relax, né? Para com isso, Já vi, pois é, né? Muita pois gente é. viaja assim, sabe? Eu vejo muita gente assim, mas, bom, enfim. Mas esse é um outro tipo de galera, sabe? Eu gosto da galera mais raiz, Uhum. assim. Eu muito raiz, sabe? Eu comecei a viajar, já dormi no meio da cordilheira em tempestade de neve, sabe? Naqueles refúgios, sozinho, tempestade de neve Uhum. gigantesca, sabe? Já dormi em posto de gasolina, já dormi na rua, já dormi no chão, no asfalto, do lado da moto, entendeu? Então, com problema, sabe? Então, enfim, vai curtir, não tem esse papo aí. Essa é a mensagem Pois que eu quero deixar é. para todo mundo. É isso aí. Pois é. Não, complementando aí, eu adoro uma Complemento. musiquinha, né, gente? Aquela musiquinha que vibra na gente, assim, que te traz coisas boas e que faz, assim, parece até toca junto com o motor da motoca, né? Mas eu ponho sempre só um fone, deixo o outro sem, para eu me ligar também no som da estrada e dos outros veículos, que isso é muito importante. E quando você tá, né, corpo e mente atento na sua viagem, mesmo fazendo essa viagem interna, você pode perceber que é, a moto é como se ela, vamos colocar assim, alguém está viajando que eu digo assim, tá em outra esfera aí, mas quando você vai pilotar, parece que você tem que acordar, você tem que estar atento, né, na direção, porque senão dá merda, é Vai, inevitável. E a moto, vai ela te morrer. traz para o momento, ela te traz para o momento presente. E por isso é que se diz muito que pilotar, né, é meditar. Então, o estar no momento presente faz com que você preste atenção em como acontecem as coisas para você agir de acordo com aquilo dali e não ter que reagir, né? Porque a reação é uma coisa inesperada, é uma coisa emotiva, é uma coisa, um desespero, vamos colocar assim. Mas se você aprende como que funciona aquilo dali que você está, você já vai saber como agir. Então, na verdade, o que pareceu um erro você entrar na contramão era o certo daquilo dali. Você estava atento e você participou daquele movimento, né? Agora, para não perder a piada, né? É melhor ser esmagado do que cair no precipício. Então, Claro, com certeza. né? Assim, muitas vezes olha, eu vejo muito isso também. O pessoal parou num bar ou parou num posto de gasolina, sei lá, né? Parou. E aí a moto ficou numa posição. Eu já fiz isso, já levei buléu por causa disso, né? Aí tu para numa posição na qual, para tu sair dali depois,
tu vai apanhar se tu ficar em cima da moto. Então, pô, não custa tu manobrar a moto fora da moto, né? Pega a moto, vem para trás, posiciona ela bem para tu sair, sabe? E às vezes tu tá tão na pilha, sabe? Tá tão assim, não, eu parei aqui, agora eu tenho que sair daqui dessa posição, sabe? Cara, o Léo também, entendeu? Vai aprendendo na marra, né? É Pois impressionante. é, né? Tá ligado, tem que estar ligado nisso, sabe? Não, sabe, procurar ver a coisa melhor. Opa, que solução eu vou ter daqui? Plano A, plano B, plano C? Isso tu vai fazer muito na estrada, muito, muito, se tu não tá fazendo isso na tua Sim. vida. Ela serve, que nem o Dove aí colocou, né? É a mototerapia. A moto, ela te traz uma experiência tão forte na tua essência de vida, que se tu não percebeu isso ainda, alguma coisa tá errada. Te concentra mais na moto, tá? Concentra mais do que ela te proporciona. Porque mesmo trabalhando, e tem uma galera muito, a maior parte do motociclista, ele trabalha com essa moto, né? Então, assim, ó, é uma viagem com compromisso, né? Uma viagem com tempo, uma viagem com algumas diretrizes que tem que fazer, enfim, né? Então, tu vê uma galerinha aí pegando a moto e curtindo, mesmo assim curtindo, sabe? E é assim que tem que fazer. Tu não pode levar isso como obrigação. Se tu levar como obrigação, opa, então, Isso, sabe, vai fazer outra coisa. exatamente. Eu sou assim, até o trabalho mesmo em si, né? O trabalhar, ganhar dinheiro para se sustentar nesse mundo, eu sempre gosto de colocar ele como não, sabe, não subjugar isso no sentido de, pô, lá vou eu trabalhar. Isso. Gente, aquilo dali cumpre um objetivo seu para um prazer futuro, né? É tentar colocar as coisas com leveza. E aí você ainda vai carregar esse peso de labuta para uma aventura de tenho que sair tal horas. Teve uma vez que eu viajei com uma pessoa, que era uma turma bem bacana, e só essa pessoa. Ah, mas a gente combinou de fazer esse passeio agora, 8 horas da manhã. Eu falei, cara, eu tô de férias. Eu vou acordar, vou tomar meu café. Se chegar lá e tiver fechado, amanhã a gente já acorda mais cedo e volta. Então, assim, sabe? Fica essa tensão. Ah, aí, ó, rolê na segunda, motorroad, todo mundo aí se cumprimentando. Eu e o Tega, a gente se entreteu tanto aqui. Minha gente, boa noite para todo mundo. A gente não está ignorando É, vocês, não. Nós estamos por falar, respondendo. por falar. Mas está muito bom esse papo. Pois é. Não, e olha só, diante disso, né, então, essa questão de você trazer o motociclismo para a vida e a vida para a moto, como falaram aí, né, de meditação e de mototerapia, eu sou terapeuta energética, né, de terapias da medicina oriental, e eu até coloquei uma nova hashtag agora para mim, para essa nova aventura, que é a motociclista Zen, que foi um monge que falou isso para mim. Que, inclusive, essa viagem, eu vou falar muito sobre isso, tá? Porque é uma viagem de um novo momento meu de transformação pessoal, de desenvolvimento, de busca, né? Eu sempre fui assim, eu já vivi em mosteiro, tive mestres orientais e tal. Eu fui no Nepal, só não consegui entrar no Tibete na época porque a China fechou, mas se eu tivesse conseguido entrar, eu estava no meio daquele desabamento que teve há uns anos atrás lá. Então, livramento, né? E assim, eu vou parar ao longo dessa minha jornada agora. Eu pretendo ir lá um pouco nos mosteiros que nós temos no Brasil, né? Meditar, praticar. Minhas práticas espirituais são essas, são práticas físicas, né? Como alongamento, yoga e tal, muita meditação, jejum. Então, eu já falei sobre isso. Ao longo de viagens, eu já não faço meu jejum intermitente de manhã. Eu troco por um bom café e faço um jejum em outro horário, porque aí eu preciso de fortificar meu corpo para a estrada. Então, tem várias coisas, né, que a gente adapta, mas mantém o nosso jeito de ser. Então, a meditação, eu estou explicando tudo isso porque é o seguinte, como eu tenho uma prática de meditação, gente, de não sei quantas décadas já.
Tá? Eu tô fazendo 44 aninhos, dia 27, que é o dia que eu pretendo sair para esta nova vida. Então, eu pratico já há muito tempo, tá? Desde pré-adolescente. Eu aprendi a fazer yoga com minha mãe quando era criança, que ela fazia yoga. Então, meditar não é você relaxar, não é você viajar na maionese. A meditação verdadeira, ela é até um esforço, porque você está tão centrado naquele momento que você tem muito mais reflexo ali parado, imóvel, do que na agitação do dia a dia. Porque você está tão presente que se acontecer qualquer coisa à sua volta, uma invasão, um fogo ali, um grito aqui e tal, você sabe tudo o que está acontecendo, você sabe Visão o que você pode fazer para agir, para tomar uma decisão naquele momento, se você precisar de parar um objeto, de sair correndo, qualquer coisa, só que você não se move até que realmente seja necessária a ação. E é isso que acontece no motociclismo, ou que deveria acontecer na pilotagem, que a atenção difusa, né, no trânsito é você estar atento em tudo, é como se você pegasse o funil aberto assim, trouxesse para cá, filtrasse no que você tem que fazer, agir corretamente naquele milésimo de segundo. E eu vou dar um exemplo, e você está atento nisso. Como você contou, esse daí que você descobriu que lado que você tinha que ir. Eu estava fazendo uma entrega de noite, o trânsito estava até tranquilo, então normalmente as pessoas passam mais pelo sinal vermelho, né? Infelizmente, eu acho que nem em hora de movimento, nem em hora de tranquilidade deveria se furar tantos sinais como se fura, mas enfim, isso dá um grande papo depois também. Veio um cara de moto, passou o sinal num grande cruzamento entre avenidas, meu sinal estava aberto, eu já estava no meio desse cruzamento, e eu vi, eu não sei se a realidade estava em câmera lenta naquele momento, se ele estava vindo devagar, eu desacelerei, né? E eu fiquei assim, cara, porque você pensa, é milésimos de segundo, eu falei, vai é bater. uma, é Ele uma vida vai, e milésimo. sim, eu pensei tudo isso, ele vai me pegar, o que que eu vou fazer? Ele tá percebendo também, porque eu consegui enxergar praticamente o olho dele. Aí eu vi que ele reduziu, mas mesmo assim, uma frenagem inadequada, a gente ia, além de travar as rodas, derrapar e bater do mesmo. E, cara, eu pensei tudo isso. Então, o que que eu fiz? Quando eu percebi que ele também estava reduzindo, mas mesmo assim, na minha redução não ia dar tempo, como eu reduzi antes dele, que ele me percebeu só depois. Sabe aqueles desenhos animados que o bicho corre a cabeça, fica para trás, a cabeça vai depois? Eu fiz isso. E eu falei assim, é agora. Eu fiz um cálculo matemático, eu falei, é agora. E eu fiz isso, vum, passei pelo cara. Depois eu só olhei assim rapidinho. O cara, tipo assim, também, meu, nunca mais eu faço isso, sabe? Então, assim, você tem que. Não é só ter a experiência, por isso que a gente falou da consciência, mas você realmente viver aquilo dali, estar atento e ter reflexo. E aí, quando você já tem a experiência, e da experiência você não deixa a humildade, continua praticando, ouvindo experiências, fazendo curso, entendendo, nossa, que aceleração foi essa que eu fiz aqui agora? Um dia eu empinei sem querer. Eu não sei como é que eu fiz aquilo. Depois eu fui aprender para eu ter consciência do que é aquilo que eu fiz. Cara, sabe, assim, é muito louco isso. Isso é meditação. Isso é meditação. Né? Então, eu vou falar muito sobre isso ao longo dessa minha viagem. Que legal. Mas é isso que nós estamos falando, né? São momentos que tu vai passando e, enfim, vai somando na tua vida, né, profissional e na tua vida pessoal, para que tu possa. E aí é uma coisa que eu acho legal isso, e que tu estás fazendo, né?
não deixar só para a gente isso, né? A gente tem aqui, agora tá vendo aqui o pessoal do The Riders que entrou, né? Poxa, cara, esse pessoal que, assim, ó, eventualmente, eu tenho uma parceria, um amor por eles, porque é um trabalho sério. Então, assim, tem um monte uma galera que faz isso. O motociclismo proporciona isso também, sabe? É uma galera que está aberta, é uma galera que não detém conhecimento, não precisa deter conhecimento, sabe? Ele está ali para poder passar o que tiver que passar para os outros, né? Então, muitas coisas que a gente tem buscado, assim, dentro do planejamento, é que essas experiências elas sirvam de suporte de tu poder passar para as outras pessoas. E isso é legal, é uma coisa que a gente não fala muito, né? A gente vê tanta coisa, assim, ó, pode ver que a gente vê tanta situação do pessoal fazendo vídeo. Hoje em dia, né, os vídeos eles estão aí, né, tem para todos os gostos. Todos os gostos, né? Então, saber interpretar uma imagem de uma forma positiva, sabe? É maravilhoso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ver acidente, filmagens de acidente, né? Não gosto, não posto, entendeu? Mas tem vezes que tem gente que usa isso como material de cursos, entendeu? Entendeu? Então, assim, depende desse objetivo que tu vai usar, né, toda a informação. Então, saber usar a informação, somado a essa tua experiência, vai fazer com que tu, né, atinja o teu público, né? Ou atinja o teu amigo, ou o teu parceiro. E esse trabalho que tu estás fazendo, que tu vais lá agora viajar e vai estar passando todo mundo, e os teus seguidores, né, também, né, vão estar te acompanhando, faz com que tu tenha essa responsabilidade, mesmo tu viajando sozinho, tá? Aí tu pensa assim, tu não tá viajando sozinho. Entendeu, Esther? Tu não Pois é. está, nunca vai estar. Eu sempre falo muito isso, gente. Eu não recomendo nada para ninguém, principalmente ao meu estilo, porque eu jamais vou falar para uma pessoa, ai, se joga, larga a vida inteira, né, sai do emprego e vai. Eu até fiz 2 lives com 2 pessoas extremas sobre este assunto, que fazem isso ou até falam isso. Mas eu falei, eu faço, mas não digo para o outro fazer, porque cada um é um e eu não quero ter responsabilidade para alguém um dia chegar e falar, a Estê falou e para mim deu errado, né? Então, ninguém é igual, não tem que fazer a mesma coisa. Eu só acho que tem que fazer uma coisa sim, viver. Porque se você tem uma coisa que pulsa dentro de você, não espera, porque a gente vai, cada dia que a gente passa, a gente não está vivendo mais, a gente está morrendo mais. Isso eu aprendi com os monges. E é uma coisa óbvia também, né? Se cada dia eu envelheço mais, eu estou chegando mais perto da minha morte. Então, eles apreciam a vida tendo consciência da morte. E isso faz com que a gente tenha mais responsabilidade pela vida, mais sabor pela vida, né? Inclusive aqui o Galvão, beijão pra você, tá aí apreciando um licor de amora sensacional, que é este licor foi feito por mim, plantado por mim, colhido por mim. Muito obrigada aí vocês todos que compraram, né, meus produtos. E o meu bazar tá firme e forte ainda, que eu tô dispensando várias coisas para fazer até também um dinheirinho para iniciar bem essa viagem, tá, pessoal? Tá aí o meu bazar lá no meu perfil, nos destaques dos stories, tá? Pode dar uma olhada lá, né? De repente tem alguma coisa interessante. Então, assim, gente, principalmente acho que depois da pandemia, esse aumento, né, do número de motociclistas significou, sem sombra de dúvidas, a busca das pessoas por isso, pela libertação, pelo autoconhecimento, né? Mulheres que saíram de relacionamentos tóxicos, que se curaram de câncer, pessoas, né, que tiveram cura de doenças e foram se libertar mais ainda sobre 2 rodas. Teve histórias assim impressionantes, sabe? Então, gente, tudo que você for fazer na vida, se tá chato,
analisa se aquele é o seu caminho. Às vezes o seu objetivo é outro, o seu destino é outro. Você não tem que ir para o mesmo lugar que aquela pessoa vai, né? Você não tem que ficar pregando coisas no seu colete para mostrar para ninguém, né? Isso é a sua história que depois você pode compartilhar, inclusive as suas desistências, no seguinte sentido, não é desistir, é mudar de ideia. Olha como é que fica mais leve. Eu nunca desisto, eu mudo de ideia, porque aquilo dali não me serve mais. Então, é trazer essa leveza e compartilhar. Então, basicamente, tudo que a gente falou aqui hoje é gentileza, respeito, né? E leveza. Aí isso faz com que você tenha humildade, né? Aprenda sempre a vida inteira, ensine sempre a vida inteira e tenha os melhores resultados, né? Porque se você passa um perrengue, uma coisa negativa, você não vai encarar isso, como você disse no início do livro que eu li. Você não vai encarar aquilo. Aquilo não vai acabar com a sua vida, né? Aquilo vai fazer parte da sua história como um aprendizado. Você vai transmutar aquilo dali. Então, seja sobre duas rodas, seja sobre quatro rodas, voando, indo trabalhar, de bicicleta, estando com a família em casa, domingão do Faustão, o que seja. Sinta o sangue correr na sua veia e esteja feliz. Buscar ter os momentos de felicidade. Isso que você falou foi espetacular, sabe? Isso sim, eu acho que a gente tem que acumular, né? Desapegar de coisas e acumular muitos momentos de ter essa felicidade. Foi muito especial isso para mim. Isso aí já é uma coisa que eu vou levar para minha vida também. Eu quero que você passe também aí sua mensagem final, mais alguma coisa que você queira falar, senão a gente fica aqui até amanhã, porque é bom Então, demais. sabe que eu acho assim, ó, nós podíamos fazer um outro dia uma live falando especificamente sobre os componentes do livro, né? Onde eu abordo lá o sonho, sobre documentação, uma coisa mais técnica para a galera aí que está, né, Legal. que tá, né, enfim, querendo saber. E, e eu quero deixar, ó, Esther, eu estou sempre à disposição. Nós já estávamos assim há um tempão, né, querendo, né, fazer esse momento aí. Infelizmente, quando tu vieste aqui no Sul, eu me lembro de eu ter entrado em contato com o Luciano, que nós íamos fazer um programa contigo, né, lá pelo Motorrad. E aí, poxa, mas eu não consegui, né? E no fim tu andou aqui do lado da minha casa, né? Entendeu? Então, assim, ó, na próxima vez, sinta-se, né? Bem-vinda. Aqui a minha casa é point para a galera. Eu tenho o maior prazer em ter amigos aqui e pessoas, para mim, que eu nem conheço, né? Às vezes vêm parar aqui. Então, é o que a gente pode ajudar. Eu estou sempre à disposição da galera aí. É só entrar em contato comigo, né? Sobre planejamento, sobre roteiro, sobre a vida, né? Quiser falar sobre a vida, é o que nós vamos falar, né? Porque eu acho que a gente está aqui para isso, né? Que a gente não pode limitar algum tema. Tem que limitar o limitar sem limite, né? É falar sobre a alma, falar sobre bons valores, né? Porque a gente tem que a gente vive em um mundo tão, né, tão obtuso, né? Que a gente tem que ampliar isso, né? Abrir, né, a cabeça de quantos mais conseguirem de ver e viver essa vida conforme a melhor maneira que se possa viver possível, né? Não valorize, pessoal, não valorize coisas ruins, cara. Vamos valorizar as coisas boas. Coisas ruins, tu vai enfrentar, o tempo te ajuda e as pessoas podem te ajudar. Se tu tiver com o coração aberto, vai estar tudo bem, sabe? Por mais que é na dor que a gente aprende a gemer, né? É aquele negócio assim, é na dor, e vai acontecer. Não adianta querer se desesperar, porque acontece. Mas se tu tiver bons valores e valorizar a coisa do bem, tu vai sair por um caminho bom, né? Use isso como aprendizado sempre. E é isso aí. Um beijo, assim, eu fico muito feliz de estar aqui contigo. Estou sempre à disposição e daqui a pouquinho eu vou fazer uma entrevista contigo. E aí a live vai ter uma Legal, sequência. legal.
Nossa, que ótimo. Então eu vou aproveitar e só finalizar isso aí que você falou, porque tem muita gente que pergunta como que eu tenho coragem, se eu não tenho medo de fazer essas aventuras assim sozinha. É o que você falou. Eu não espero as coisas ruins, mas como eu falei também, eu já sei que pode acontecer. Imprevistos não existem. Estou suscetível a isso. Mas eu prefiro focar de que quando e se acontecer alguma coisa, eu estou mentalmente tranquila, pessoas e coisas boas vão aparecer, aquilo foi um livramento para outra coisa, vou aproveitar o aprendizado dessa história e vou olhar para o lado e de repente minha moto parou ali, mas do lado tem um evento, uma paisagem, uma coisa maravilhosa que se eu tivesse passado por ele não tinha visto. Então é ter tranquilidade e apostar, acreditar, é a fé verdadeira no melhor. E aí a gente centra e resolve de verdade a solução do problema. Não caça mais problema, não aumenta o tamanho dele, tudo dá certo no final, né? Então, muito obrigada por essa live, pela sua presença aqui. E me acompanha nessa viagem aí. Certeza. De precisar, estou sempre à disposição, tá? Obrigada. Então, pessoal, Valeu. vai lá que o post do sorteio oficial já está valendo. Então, eu pretendo sortear um dia antes de eu partir para minha viagem e vou dar mais dicas dos meus destinos que eu tenho como objetivo. Até agora, só acertaram São Paulo, beleza? Que eu vou estar lá com o pessoal da Motor Road subindo a Rota Caminhos do Mar dia 7 de maio. Então, quem quiser, já aproveita e vem comigo também, que eu tenho cupom de desconto para poder participar desse evento. Tá tudo nos meus destaques dos stories, no link da bio. A Estê tá toda garota aí, propaganda mesmo, para trazer isso para as pessoas conhecerem. Isso aí, tá certíssimo, tu. Parabéns. Um abraço aí, pessoal. Obrigadão, Teiga. Valeu. Valeu, boa noite.